Oi, gente, tudo bem? Tô aqui de volta para mais uma atualização das minhas leituras e esse mês realmente eu consegui ler mesmo. Iniciei 4 livros, mas só consegui concluir 2, porque um era muito denso, o outro era um audiobook e por causa desse terceiro eu preferi ir mais calma com ele por ser um drama um pouco pesado. Esse vídeo era até para ter saído já no dia primeiro, só que eu estava tão concentrada nesse terceiro livro que eu quis concluir ele primeiro para depois vir aqui gravar a narrativa dessas leituras que eu concluí em junho. E, como vocês já viram, a minha primeira leitura foi Violeta. É um livro que eu ainda me lembrava mais ou menos do que se tratava a narrativa, mas eu estava muito ansiosa, muito curiosa para saber direito. Então, o livro passa entre 1920 a 2020. Inicia narrando o nascimento da personagem Violeta, quando a gripe espanhola já ocupou toda a Europa, no caso, né? E chega ao continente americano. E não especifica, o livro todo não especifica exatamente o país que acontece, mas fica meio que subentendido que é no Chile, como dá a entender depois, mais pra frente, nos capítulos quase finais lá. E é um livro que, apesar de ser 100 anos da vida da personagem, ele é muito rápido e fácil de ler. É um livro de 320 páginas, mas você praticamente não sente enquanto tá lendo a narrativa dela. Começa com ela escrevendo uma carta para uma pessoa, que você só vai entender mais pra frente, acho que uns 50, 60% do livro ou algo assim. Para essa pessoa que é muito importante para ela e ela não quer morrer sem contar para essa pessoa a origem, o que aconteceu com ela. E é um livro que ele também passa por vários momentos históricos. Então ele retrata a gripe espanhola, a Grande Depressão, a Segunda Guerra, a Guerra do Vietnã, algumas ditaduras causadas pelo apoio dos Estados Unidos, né? Eu até fiz algumas marcações no livro para saber cada passagem que teve histórica. Passou por Woodstock, a ditadura em Cuba, né? A ditadura na Argentina, o massacre indígena e o que fica entendido, né? Como se fosse em Chile, a ditadura que teve em Chile. Só não cita aqui a que teve no Brasil. Bom, eu não vou ficar falando muito, que é pra também não ficar dando tanto spoiler assim do livro. E, além disso, Violeta é a filha caçula, única mulher na família de, se eu não me engano, são 5 irmãos com ela, ou ela é a sexta, de uma mãe muito, como eu posso dizer, tecnicamente hipocondríaca. Eu acho que vale dizer assim. Então, essa mãe acaba não sendo tão influenciável na educação da filha, por outras questões também. E a gente vai vendo a evolução dela de uma criança mimada para uma criança na puberdade, uma adolescente com muita responsabilidade para pouca idade. E são várias sequências de coisas ruins, de traumas que ela passa. E que ao mesmo tempo em que ela vai evoluindo, ela tem algo como uma negação das coisas que vão acontecendo com a vida dela. De situações
e tá ali na cara dela e ela não, como se ela não conseguisse enxergar a maldade ou vivesse realmente em uma negação em algumas partes. Isso me irritou um pouco. E foi muito divertido ler outras partes também, dela pequena, no início do livro, as, as conclusões que ela tirava das coisas e de ver assim situações pelo ponto de vista dela, para saber de outros personagens e ver como funcionavam as coisas naquela época nesse país que fica subentendido, e ver que mesmo naquela época o pai dela tinha uma noção do que a gente acabou sabendo agora. E esse pai também acontece uma coisa aí, e foi bom também de ver a relação dela com o irmão mais velho, que acaba sendo a figura paterna, né? Aquela pessoa com a qual ela respeita, mesmo não passando diretamente e fisicamente por algumas situações que acontecem durante a narrativa. A Violeta, ela foi uma pessoa, né, uma personagem que ela passou por muitas perdas desde criança, então você vê como é que ela vai reagindo, vai seguindo com a vida dela com o passar dos anos, que como isso foi moldando ela com as relações, e ver o final como foi. A narrativa da Isabel Allende realmente me pegou em cheio, se tornou meu livro favorito, 5 estrelas, e eu espero logo comprar outros volumes dos livros dela, porque eu gostei muito da narrativa. Tanto os livros físicos quanto os e-books dela têm um preço um pouco salgado, então eu vou ter que ficar vigiando promoções para poder comprar com os melhores preços. Já a minha segunda leitura do mês foi Um Feitiço de Amor, da Kate Robb. Eu não tinha lido nada dela antes, talvez tenha sido um erro começar justo por esse. O livro é fofinho, bem clichê, e eu até tava gostando das situações, a personagem, e eu acho muito engraçado porque eles têm uma fixação por café e donuts. Era o que mais tinha nesse livro. Nesse, a nossa personagem principal é a Gemma. Ela inicia o livro com uma dor de cotovelo por um término, e a irmã dela, a Kirsten, tenta animá-la, tirá-la da fossa, porque ela acredita que estava em um relacionamento perfeito. E ela tem um melhor amigo incrível, o Dex, que faz de tudo por ela, e essa irmã tenta fazer com que ela enxergue esse amigo como um cara que gosta dela e que ela deveria se apaixonar. E nessa história toda ainda tem uma tia, a tia Liv, que é a comédia do livro, que chega com essa história de feitiço. Só que nesse feitiço dá uma coisa bem errada, e é como se ela fosse transportada para um multiverso, por exemplo. Então a gente conhece um outro lugar que o Dex, ele não conhece ela, que a vida de todo mundo vira um pouco do avesso. Ela, nesse multiverso que ela vai parar, ela tá tendo sucesso com algo que ela sempre sonhou na vida dela, do outro universo em que ela estava nessa fossa. E com o avançar da narrativa, a gente vê ela dividida entre viver essa relação, que ela realmente se encontra apaixonada pelo melhor amigo,
mas ele tá numa vida de merda, ou retornar pro lugar, o multiverso correto dela, e correr o risco de, nessa realidade, ele não se apaixonar por ela, não viverem. E foi um livro que até um certo ponto eu gostei muito, porém eu achei que a autora simplesmente esqueceu de dar uma conclusão para essa história do feitiço. Ficou meio sem pé nem cabeça. Engole aí, se você quiser. É assim que pareceu para mim. E isso bagunçou um pouco, porque eu queria pelo menos algum tipo de explicação. No plot, no final do livro, é que eu não posso falar, senão eu vou dar muito spoiler do livro, mas o que acontece no final foi uma... Não posso nem dizer que foi uma explicação porca, porque não teve explicação. Simples assim. Então, não sei se eu vou voltar a ler alguma coisa dessa autora, mas foi um livro que me distraiu um pouquinho depois de ter lido Violeta, porque mesmo ter sido uma leitura muito tranquila, eram temas fortes. E principalmente porque eu peguei o terceiro livro para ler, que vocês vão saber nas leituras de julho, que foi algo muito denso, muito forte, então eu provavelmente iria me sentir muito mal se eu tivesse lido um atrás do outro. E fica aqui uma dica: sempre que você lê um livro que seja muito denso, que demande muito do seu emocional, que te afete muito, busque ler ou em conjunto ou logo seguido desse livro algo muito que seja muito simples. Pegue um livro que seja mais tranquilo, que você já esteja mais habituado para ler, antes de voltar para um outro livro que tenha uma narrativa muito forte, que demande muito da sua mente. Bom, acho que dessa vez eu falei bastante, né? Então essas foram as minhas leituras concluídas de junho e até o próximo vídeo.